Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Estamos aqui na lida, trabalhando, confiando sempre no Senhor. A minha fica no meu pé. Isso é que é importante, né? Agradecer a Jesus por mais um dia, né? Pelo clarear do dia que o Senhor nos concedeu, porque muitos nesta manhã não tiveram a oportunidade e nós temos de sobra. Obrigado, Deus, um coraçãozinho para Jesus, gente, né? Para que melhor? Ah, meu, gente, a hora que eu vou agora, meu, parece que sabe. Gente, parece que é meu agora sabe a hora que eu vou conversar com vocês, gravar os vídeos. Tá assanhada, saliente, né? Ela, mamãe diz que ama. Você precisa. Mamãe ama. Então, meus amores, agradecendo a nosso Deus por tudo, né? Deus é bom demais, maravilhoso. Maravilhoso nas nossas vidas, né? Só gratidão ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Gente, hoje eu tava aqui. Ontem, a gente tava fazendo uma limpeza na mercearia, né? A irmã Ivanete. Aí venceu algumas coisas. Terminei de cantar hino, gente, pra Jesus, que eu não consigo, sabe? Amanhecer o dia e não fazer meu culto doméstico para Jesus. Não dá para mim. Parece que o dia não fica ruim, parece que o negócio não anda. E eu tenho que levantar o meu altar para Jesus. Então, toda manhã eu levanto o meu altar para Jesus, toda tarde eu levanto o meu altar para Jesus. É assim. Que parece que para mim, não sei se foi devido à prova que foi tão grande assim na minha vida, sabe? E eu aprendi isso com a minha irmã, através da minha irmã Marinalva, que ela foi... Eu me desviei, mas quando ela chegou pra cá, ela se reconciliou e eu ainda fiquei afastada, bom tempo ainda. Aí ela aprendeu também ao longo da caminhada dela, né, servindo a Jesus, orar, buscar Deus primeiro. E ela me ensinou. E eu, graças a Deus que eu aprendi. Aí na prova mesmo, que às vezes a gente tá tão descuidado, meus amores. Sabia? A vida a gente só deixa pra orar quando o negócio já tá mesmo pegando. Que nem diz o povo, pegando fogo. Aí é a hora que a gente lembra do Papai do Céu. Mas cuidado. Lembra dele todos os dias, pra quando na hora da aflição, você ter com que se apegar. Porque a palavra de Deus fala que o dia mau é para todos. Ninguém tem escape. Ninguém. Ou tem alguém escape? A palavra de Deus já está afirmando. Ninguém escape. O dia mau é para todos. Mas quando este dia mau chegar, a gente esteja alicerçado com Jesus. Pedindo, agradecendo, né? Que eu acho que a gente pede mais do que agradece. Melzinha tá ali deitadinha. Fui cantar os hinos para Jesus, acredita? E ela fazendo folia em cima do sofá. Me tirando a atenção, diga, bonitinha. E aí, meus amores, é muito bom a gente tirar o nosso tempo, né? Para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E se nós olhar mesmo, de nós mesmos não merecemos nada, né? Mas a grandeza de Deus é muito grande. Muito maravilhosa a grandeza do Senhor para com a nossa vida. Hoje o sol tá um pouco friozinho. Graças ao nosso bom Deus, porque ontem, meu Deus, tem uns 3 dias que estava chovendo, bastante dia. Eu acho que a povo estava reclamando. Aí o sol abre os olhos, gente. Gente, se vocês ouvirem algum barulho, não levem... Como é que eu posso dar a palavra? Esqueça os barulhos, a máquina tá batendo. Gente, eu amo lavar. Eu amo lavar minhas roupas com omo, não sei porquê. A roupa branca, né? Claro.
Porque o Omo, ele é um sabão assim, que ele limpa de verdade a roupa. Não precisa de alvejante. Eu amo lavar a roupa branca. Olha eu fazendo aí propaganda do Omo. Vocês me pagam? Vou fazer propaganda para vocês. Mas eu amo lavar com Omo. Não, pra mim, eu amo é em primeiro lugar. Somente para roupa branca. Nem precisa de alvejante. A roupa fica bem branquinha. Pano de prato mesmo parece que desencarte. Eu acho que eles usam um produto muito bom, porque os pães de prato, quando eu coloco, fica faltando um pouquinho pra pôr aqui boa. Às vezes eu gosto de botar assim um pouquinho o pano na que boa. Mas os pães de prato. Agora eu acho assim que pra roupa de couro ele desbota muito. Mas aí o que eu faço? Eu lavo primeiro as brancas. Aí quando eu vou lavar a preta, ou qualquer outra cor, eu faço, aí eu separo de novo, né, boto noutra água, aí eu ponho pouquinho sabão, né, bem mais fraquinho. Aí na hora que eu for lavar, aí eu lavo as outras, aí repito novamente, né, aí depois eu boto a de cor, que aí fica mais fraco o sabão. Mas eu amo, pra mim o sabão eu amo. O sabão amo, é bom. Aí então, meus amores, a gente foi ontem, no Vaneide tava dando uma olhada na mercearia e tirando alguns produtos, né? Os que estavam já perto de vencer, que não tem jeito a gente trabalhar, porque a gente faz de tudo, mas não tem. Os pequenininhos só fazem com os grandes, né? Meu Deus. Se a gente não... Seria tão bom, né? Caso a gente não... Os funcionários, né? Que trabalham nos mercados grandes, tivesse esse cuidado, esse carinho assim com o patrão, seria tão bom, né? Porque acontece muito de vencer, né? Não tem jeito. Aí ontem ela tava separando, né? Separou umas manteiga. Que inclusive essas aqui que eu tô lavando. Aí eu tava aqui pensando. Uma vez a pessoa falou assim pra minha irmã: será que pôr um mercadinho é bom? Eu digo é. Tem as suas vantagens e as desvantagens, mas é muito bom. Ah, mulher, mas eu acho assim que é tão difícil. Eu digo, não, é fácil. A questão é que você tem que confiar no Senhor Jesus, né? Para que o seu trabalho venha a crescer, prosperar, você tem que exercitar a sua fé constantemente e não olhar para as críticas, não olhar para o quadro, né? Que muitas das vezes possa ter, tem cada lugar é diferente um do outro, né? Eu mesmo, se eu fosse olhar mesmo assim para a crise aqui da minha cidade, eu já tinha desistido bastante tempo. Mas a minha confiança, ela é depositada no Senhor. Há muitas das vezes a pessoa quer colocar algo para vender, mas ele já quer de antemão, né? Ele já quer logo cada carro tem um jeito, né, gente? E a gente respeita, né? Ele já quer logo, já tá uma coisa lá em cima, já. E não é assim. Tudo é devagarinho, a gente vai conseguindo as coisas. É ao longo prazo, não é rapidamente. Se você for aquela pessoa, meu querido ou minha querida, desimpaciente, aquela pessoa que você já quer subir, que a sua árvore já esteja cheia de frutos, não é assim não, meu querido. É dias, é ano, entendeu? Então, tudo na nossa vida é um processo, né? Paciência, sabedoria, né? Ser uma pessoa economista. Porque se você for botar um mercadinho, aí você já quer que renda bastante. Mas se você gastar muito, não tem como ele prosperar, não. Ó. Você não pedir sabedoria de Deus e saber administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos.
Que mercadinho, gente, ele não é difícil você lidar com ele. Até porque se a gente for olhar, o que mais vende é comida. O que mais vende é comida. Roupa vende sim, sapato vende, perfume vende, cosmético vende, mas ninguém deixa de comer um churrasquinho, né? Uma pizza, um exemplo assim, né? Vamos supor, um lanche. Ninguém deixa. A fome bate. Verdura, frutas, a fome bate. Então, se você for esperar para montar algo para você trabalhar, para ter uma renda mais rápido que eu falo assim, pelo fato da comida vender mais, né? Que ninguém fica com fome. Qualquer coisa que você for botar, um churrasquinho, gente, você nunca vai fazer, porque todo lugar que você for tem pessoas com venda. Mas tem uma diferença. Porque se você botar confiando no Senhor Jesus, pedindo para Deus lhe dar sabedoria, Deus ele está aí para abençoar todos. Ele só requer que a gente peça sabedoria dele. A pessoa pode servir a Jesus, pode não servir a Jesus, mas o sol quando ele nasce para todos nós. A lua quando ela vem brilhando, ela é para todos nós. Então a mão de Deus está estendida para todos. Todos nós. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa parte. É você quer colocar qualquer venda e você não ter aquela sabedoria de esperar, entendeu? Porque tem dia mesmo aqui na minha mercearia que não vende nada, gente, nem de manhã e nem de tarde. Vocês acreditam que eu tô falando pra vocês? Nem no dinheiro. E nem tem dia que o cliente não vem também, quer saber quando ele tá precisando. Mas por isso não me bate fico desesperada não. Eu espero anoitecer, entro nos meus aposentos, como a Bíblia diz. Vou orar ao Senhor Jesus. Vou orar a Deus, pedir para Ele, que eu tenho que pedir só para Ele, para mais ninguém. Não vou ficar por aí contando as minhas lutas, os meus problemas para as pessoas, para certas pessoas, que tem pessoas que querem saber do seu problema para ficar espalhando para os outros. Você tem que ter sabedoria de falar e abrir a boca. Muitos de nós estamos mais abrindo a nossa boca para os outros do que para Deus. Claro, a gente tem sim que encontrar pessoas que a gente possa desabafar, que a gente possa... Porque a gente sozinha mesmo a gente não consegue, né? Mas não sair por aí falando o nosso problema para todo mundo. Existem pessoas que ele não quer saber da nossa vida não, viu? Assim, ajudar, ele quer saber para espalhar o nosso problema, mas ajudar que é bom? Que nem diz o povo, a Deus rola. É até um ditado assim. Quer saber não, viu? Tem gente que não quer saber do seu problema, não. Ele quer saber só de espalhar o seu problema, mas lhe ajudar mesmo, que é bom. Pegar o seu problema, botar debaixo do joelho e apresentar diante de Deus é pouco, assim, infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo. Mas, se você não... Você tem que colocar sua confiança em Deus. É você. Não é o filho, não é a filha, não é a esposa, não é o esposo, é você. Se você... A Bíblia diz que se nós crer, né? Deus faz coisas tremendas se nós crermos nele. Ai, não vai dar certo. Ai, porque fulano já tem. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. Não, gente. O sol é para todos e brilha para todos. Então, você tem que crer, você tem que confiar, você tem que lutar. Se eu fosse olhar para minha venda mesmo, eu nem aqui estava mais. Mas a minha confiança sempre foi e será em Jesus, porque Ele que tem mostrado para mim que Ele está comigo, que Ele tem me abençoado, que Ele tem me ajudado, Ele tem cuidado de mim. Então, não, se eu não vender hoje, eu vendo amanhã. E eu sei que Ele vai mandar o cliente para mim.
E se você for montar qualquer coisa para você, se você não tiver a sua confiança totalmente depositada no Senhor, claro, tem que trabalhar, tem que arregaçar as mangas, tem que acordar cedo, tem que estar lá no ponto, o ponto tem que estar, a hora tem que estar aberto, o ponto tá, a hora tem que fechar. Aí é outra coisa. Mas se você quer abrir sua mercearia 10 horas, né? Não vai para frente, não. Não vai para frente. Não vai. Ó, nós estamos no mês de novembro. Outubro, aliás. Final de outubro, né? O mês que vem já é novembro. Mas, olha, o movimento tá parado aqui na mercearia. Tô vendendo muito pouco. Até então, também nem tô fazendo compra, que vai chegar para mim seus materiais de construção, que são os canos de 25 que eu pedi. Mas, de comida assim, eu tô comprando pouquinho, né? Não muito. Só alguma coisinha que tá faltando, tô abastecendo de algum, aí vai, se eu vender ali e fazer o dinheiro, eu já compro, entendeu? Por quê? Porque pra mim aqui, não só pra mim, a minha cidade, com essa época, eu creio que praticamente o Brasil todo, essa época, dependendo da evolução de cada cidade, é bem diferente. Mas a minha aqui mesmo, que não tem muita coisa, sente o baque não é pouco. Porque aqui as firmas param, aqui na minha cidade as firmas param, né? Claro que em termos da parte da prefeitura, do governo, essas coisas não param, né? Eles estão de férias, mas eles estão recebendo, né? Mas aqui ainda tem firma ainda, entendeu? Tem firmas assim que eles viajam, né? Dá férias pros funcionários. E a gente sofre o baque. A venda mesmo pra mim cai muito, muito mesmo, assim que... Menino, se eu não souber mesmo de Deus, saber administrar mesmo, o negócio pira, viu? Mas eu sempre ali, sempre pedindo ao Senhor, né? Aprendi isso e não consigo viver, gente. Amanheceu o dia, se eu não cantar os hinos, nem que seja às vezes, tem dia que eu canto 3 hinos para Jesus, 3, né? Que o irmão disse de quando a gente canta 3 hinos, né? Pra gente, o símbolo, né? De 3 louvores para Jesus, né? Eu não sabia. É pro Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, mas eu canto sempre 7 hinos para Jesus. Talvez quando eu vou sair assim, que tem dias assim que, dependendo o domingo que eu trabalho, segunda-feira mesmo assim, tem dias que o sono quer me roubar, mesmo assim com a corda já assim em cima da hora, porque o celular, às vezes desperta e fica ali brigando com a cama e dá cochilo ainda. Mas eu sou grata a Deus por isso. Vence. Uma vez eu viajei para Itaituba, venceu foi muita coisa. Eu acho que eu ali fui, não sei se foi uns 1.000, 2 de compra, gente. Eu fiz até um vídeo aí no canal aí, nem me lembro mais. Sei que foi bastante, assim, em dinheiro, né? Hoje já a gente vai aprendendo, né, ao longo da vida, as coisas, tipo, a gente vai aprendendo, né? Não tem jeito. E se você for montar um mercadinho pra você, por causa da dificuldade, você nunca vai colocar, porque sempre tem. Tem aquele cliente que não paga, é enrolado, que compra e é enrolado, não quer pagar, só o sangue do cordeiro. E aí você vai fazendo você vai conhecendo as pessoas, você vai fazendo a sua clientela. Hoje mesmo é pra mim ir atrás de uma. Mando mensagem, ligo pra ela, ela não atende. Ela sempre comprou e me pagou direitinho. Eu já conversei com ela que ela pode ir dando, né, de pouquinho pra mim. Ela conta que as kitnet não tá alugada, ela falou pra mim. Ela disse que acho que vai fazer até um empréstimo pra pagar as contas que ela tá devendo. Eu falei, santo Deus, mulher, pois para de fazer conta, mulher. Só que ela paga direitinho, entendeu? Ela sempre pagou direitinho. Mas um negócio pra ela agora, ela travou que tá complicado, né? Aí eu conversei com ela, não, mulher, vai dando de pouco que eu vou dando baixo, porque ruim não dá nada, porque aí eu fico precisando do dinheiro
porque eu já tenho outras coisas para mim, né, contando já com ele. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus que eu tenho uns clientes muito bons. No começo, assim, eu tive alguns prejuízos, mas aí a gente vai aprendendo e Deus vai dando sabedoria pra gente e a gente vai se livrando desses. Mas se eu fosse abrir mão mesmo assim de fiado, era pra muita gente, que sempre vem. Eu digo, não, não vendo. Se eu mentir, mas eu sempre digo, se eu mentir, dizer que eu não vendo, eu estarei mentindo, mas eu vendo, mas eu já tenho a minha clientela, então eu não quero fazer outras. Até porque o meu filho, ele fala para mim, mãe, não precisa a senhora vender assim para as pessoas, para muita gente, porque sempre acontece daqueles que vai dar calote na senhora. E eu não tenho tempo para me fazer cobrança, até porque ele mora fora, né? Quando ele vem aqui, aí eu peço para ele ir, às vezes eu vou com ele. Mas também já não é mais assim, tanto assim não. Graças a Deus, aprendi. Não é tanto mais assim não. Mas se você for montar uma mercearia para você, qualquer coisa que você for vender, esperando, claro, isso é para quem trabalha com fiado, né, gente? No meu caso, né? Que cada caso é caso. Hoje eu aprendi, já não vendo mais assim. Quando chega alguém perguntando se eu vendo fiado, eu não minto. Eu digo que sim, mas eu já tenho a minha clientela. Não preciso fazer. Uma pessoa falou, não, mas eu digo, não, mas eu não quero mais. Não quero porque, principalmente hoje quem mora de aluguel, gente. As pessoas hoje que moram de aluguel, hoje eles estão aqui, amanhã eles estão em outro lugar. Então, não fica aquela coisa certa, fixa, né? Então, é melhor mesmo a gente não vender, né? Porque quem não tem casa própria é complicado. Hoje ele tá aqui, amanhã ele tá só Deus sabe por onde. Mas eu não me arrependo, gente, nem um segundo de eu ter feito ter posto a minha mercearia para me trabalhar. Louvo a Deus, sou muito grata, Senhor, meu pão de cada dia. Que nem eu já falei aqui para vocês aqui no canal. Eu não sou aposentada. Se eu fosse esperar por essa aposentadoria, se eu fosse esperar, acho que eu já estaria até morta. Porque não sei qual o mistério. E aqui eu tô aqui lutando, confiando sempre no Senhor. Acontece sempre, não tem jeito de ver, tem coisas que vencem. Uma que eu sempre acontece aqui, por quê? Porque eu não tenho, gente, aquele freezer transparente, não tem? É caro, ainda não pude comprar um daquele. E eu até preciso comprar um daquele, porque aquele lá é bom que você coloca, aí você vê que tem dentro, né? É muito bom. Mas tá bom. Tudo é no seu tempo. Se ainda não deu de eu comprar, também eu não fico assim, não. Eu tenho 2 freezer, 3 com do sorvete, que um eu guardo frango, o outro eu guardo polpa. E a outra eu guardo tomate, cebola, cheiro verde, ovos. Eu deixo separado. Aliás, eu deixo cada cá nos seus cantinhos, mas separado que eu falo assim. Eu nunca deixo mais os ovos fora, eu boto dentro da geladeira. Antes eu comprava meia caixa. Quando eu comecei, era meia caixa de ovo. Por quê? Porque eu tinha só uma geladeira e ela não cabia. E ovo não pode ficar fora, porque aqui em casa, onde eu moro, é muito quente. Minha casa é do lado do sol, no meu ponto, onde eu trabalho. E aí eu tinha que vender os ovos rápido, porque senão se estragava. Eu comprei uma outra geladeira de segunda mão, da irmã da minha amiga, que é minha amiga também, eles são da congregação cristã. E louvado seja Deus que eu consegui, comprei, paguei para ela, graças a Deus, porque devendo nada. Aí é a que eu tenho. Aí a minha nova daqui de dentro de casa eu joguei para dentro da mercearia. E a dela eu joguei para cá, né? Que eu tinha outra e eu vendi. Aí para um cliente meu, né? Eu vendi a que eu tinha. Uma outra pequenininha, eu botei ela aqui pra dentro. Botei a minha grande pra mercearia. Aí eu comprei a pequenininha de um pedreiro, né? Ele me vendeu e eu fiquei com a pequenininha aqui. Botei aqui pra dentro. Aí eu tava precisando de outra, que é pra botar... como eu posso dizer? Botar os ovos, né? Aí eu comprei da irmã.
Aí depois eu vendi a pequenininha para um cliente meu, que era para um sobrinho dele, que era solteiro, que tinha chegado, recém-chegado na cidade. Aí depois eu fui me organizando, eu comprei essa daqui nova. O filho da irmã, ainda paguei ainda 2.000 dela. Ia terminar agora em dezembro. Graças a Deus. Comprei o meu celular também, esse que eu tô aí gravando com vocês, na mão da minha nora, né, no cadastro dela. E graças a Deus terminei de pagar a última, foi agora esse mês. Glória a Deus por isso, já terminei de pagar. E é assim, gente. Então, eu tudo tenho que fazer controlado. Porque se eu não fazer controlado, fica difícil para mim as coisas. Aí o que eu quero falar para vocês é que se você tiver medo, você nunca vai fazer nada nessa vida. Porque o medo não vem de Deus. A gente tem que ter coragem. A Bíblia fala que os covardes não entrarão no reino dos céus, né? Então, tudo nessa vida, a gente tem que lutar. Porque nada vem de mão beijada. Não adianta você dizer que quer fazer algo na sua vida, montar um mercadinho, alguma coisa para você trabalhar, um cachorro quente, vender um picolé, vender uma água no semáforo, né? Se você tem medo, se você tem vergonha. Gente, eu comecei com nada aqui na minha mercearia. Nada, 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 nada. Eu tinha praticamente vindo lá de baixo para cá, né? Que eu já falei aqui para vocês. Eu tinha vindo, trabalhei 10 anos lá embaixo. Louvado seja Deus por isso. E esses 10 anos que eu trabalhei foi muito bom, muito maravilhoso mesmo. Não tenho palavras para agradecer. Não tem palavra mesmo para agradecer. Gente, a irmã sobrou o vatapá e eu dei para a irmã. E aí o menininho que tava limpando o meu quintal, vocês acreditam, gente, que a irmã tinha mandado comida. Eu falei assim, aquela benção mandou para mim só vatapá, que eu falei para ela que eu queria vatapá, né? Mas ela aproveitou, mandou, a minha amiga, ela mandou carne cozida, ela mandou arroz, vatapá, ela mandou frango guisadinho, que eu amo. Eu esqueci do vatapá. Eu dividi para mim, mas o menino já tinha dividido, né? O vatapá, que veio muito. Aí eu tirei um pouco para guardar. Aí eu perguntei pro menino se ele já tinha almoçado, porque ele tinha chegado tarde aqui, né? Que ele tinha dormido aqui no dia do aniversário. Ele ficou, me ajudou, levou as cadeiras lá para a igreja. Um adolescente, né? Aí ele veio já tarde. Ele veio praticamente, já era 11h30, quase 12 horas. Ajudar aqui a terminar o restante do serviço dele. Aí ele falou assim, aí eu perguntei pra ele, tu já almoçou? Ele disse, não, então eu vou dividir com ele. Aí eu já tinha tirado o vatapá, né? Digo, é muito. Por na hora eu botei, já tinha dividido. Chegou gente, já que eu falo com vocês. Então, meus amores, fui atender ali um cliente. Se você for montar qualquer coisa, se você tiver medo, você nunca vai fazer nada. Porque a gente não pode ter medo. Como eu sempre digo, a nossa confiança tem que estar sempre no Senhor. E ter disposição para o trabalho, para você conseguir. Senão você não consegue. Porque dá medo, dá sim, mas a gente tem que enfrentar. Não é porque seu fulano já colocou, já tem. Não. O que é seu, o que é da outra pessoa é da outra pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu sou grata ao Senhor Jesus por eu ter botado meu mercadinho, né? E só quem já perto de casa, depois, primeiro fui eu, não, primeiro foi como é que é? A mãe a Lucínia. Depois da Lucínia foi eu. Nós somos a segunda, aí a Lucínia saiu, aí veio outros. Eu sou a segunda, aí tem ali em cima o terceiro e aqui só no pé de casa aqui tem 4. A Lucinha e eu, nós somos a segunda. Aí veio lá em cima terceiro e aqui 4.
E ali o outro mercadinho tem bastante coisinha também. É bem organizadinho, bem bonitinho lá também. Assim, a gente não pode temer, não. Ah, eu não vou fazer porque fulano já colocou. Não vai dar certo. Não vai dar certo pra mim. Não, a gente não pode pensar assim, não. Deus é pra todos nós. E cada carro tem os seus clientes, né? E pagar o preço na oração, né? Pedir para o Senhor que Deus abençoe e dá tudo certo. Mas às vezes a gente não quer pedir, né? Esquece na correria do dia a dia, né? A gente só vai lembrar de Deus na hora quando a gente tá mesmo com a corda no pescoço, que nem diz o povo, agogado de tanta coisa, né? Aí a gente lembra de Jesus. É o nosso mal, né? Querendo ou não, né? Vamos dizer que somos perfeitos, né? Mas a gente pode sim. A gente pode pedir ao Senhor para abençoar e dar tudo certo. Deus nos abençoe e dá tudo certo. Mas não tenha medo. Para as dificuldades que vem, porque não é fácil. Eu já teve dia de eu dizer, se eu disser para vocês assim, que eu nunca pensei em querer desistir, não foi nenhuma nem duas, não. Mas aí eu vou para oração, eu choro, eu falo com Deus e falo, Senhor, foi tu que me deu. Eu não tenho outra opção. Então, se eu desistir, Senhor, como é que vai ser para mim? Porque eu não tenho outra renda para me trabalhar. Aí eu falo, choro mesmo para Jesus, aí no outro dia eu já vejo a diferença. Eu já mando um cliente vir buscar um sabão, um sal, um açúcar. E é assim, gente, a minha vida é um milagre. Eu louvo a Deus. Beijo, meu Deus. Minha vida é um milagre. Então, não só a minha, como de todos, né? Basta nós o que? Abrir a nossa boca e pedir para Deus. Quando eu viajei para Itaituba, que eu passei lá em Itaituba, 30 dias, gente do céu, quando eu cheguei aqui, meu Deus, só Jesus. Sobrou, ó. Tô arriscando aniversário ainda. Na minha tarde de louvor. Gente, estragou foi muita coisa. Bastante, me deu uma tristeza. Mas ao mesmo tempo me conformei. Por quê? Porque eu passei 30 dias lá na Taituba com meu pai, minhas irmãs. Minha mente fresquinha. A gente saiu para Rio. A gente saiu na cidade, a gente passeou. Gente, eu acordava, era 10 horas, 11. Meu pai nem me acordava. O pai disse assim, deixa minha filha dormir, porque a minha filha é uma mulher que trabalha, luta. Deixa ela descansar a mente, o corpo dela. Minha acordava, era 10 horas. Tava tão já acostumada. Ai, Deus, vai ser gostoso. Mas os 30 dias que eu passei lá foi muito bom, muito maravilhoso com a minha família. Só mesmo agradecer, meu Jesus, por tudo, gente. Por tudo mesmo, foi muito bom. Então, se eu fosse olhar pro momento de fraqueza, de desânimo meu, vamos dizer assim, de desânimo, né? Eu já tinha desistido do meu mercadinho, mas eu não desisto dele. Porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. É a palavra de Deus que diz, mas também a porta que ele fecha, não tem homem no mundo que abre. E a minha porta foi Jesus que abriu para mim trabalhar. Meu pão de cada dia, meu alimento. Gente, se vocês ouvirem algum barulho, mas é dali do mercadinho que eles estão botando ajeitando lá para colocar um todo. Porque agora chuvarado, tá chovendo bastante já. Então é assim, gente. Então Deus, ele é muito bom, ele é muito maravilhoso. Deus é bom demais, gente. E se a gente olhar para isso, a gente nunca vai fazer nada na nossa vida, porque todos os dias pessoas colocam coisas para vender. É uma loja de roupa, é um restaurante, é uma pizzaria, é coisa de cosmético, é de sapato, é de comida. Se a gente for olhar para isso, a gente nunca vai fazer algo na nossa vida. A gente temer, além de temer, não vai, não, confia em Deus. Hoje mesmo já ó, tá vendo essas manteiguinhas aqui, ó?
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis manteigas, gente, porque essa daqui é de feijão, né? Que eu tenho as de vidro, mas eu também ainda uso elas, ainda não abri mão delas, por quê? Porque elas me servem. As de vidro são 10, as que eu tenho, né? As marmitinhas. As marmitas eu coloco também carne quando eu faço, então aqui deu 3, 6. Aí eu dei, elas venceram esse mês agora, elas venceram o dia 24, 5, 6, 7, 8, 29. Tem 5 dias só. Aí eu dei 2 para a irmã Ivaneide, parece, minha amiga. E dei 2 para a menina ali da frente, minha cliente também, que ela quis. Aí as outras eu deixei que é para mim fazer um sabão. Tá ali praticamente uma bacia de... Olha só. Ai, dá pra ver no vídeo? Ui, ui, ui. Como já vai entrar o inverno praticamente, mas ainda tá dando sol, eu vou fazer um sabão. Porque eu fiz o sabão, a irmã Maria acabou de sair daqui, a minha irmã em Cristo Jesus, a sogra da minha amiga também, Débora de Castro, cantorinha da nossa igreja. Saudade da minha nega, canta lindo, lindo, hoje ela tá afastada, mas quando ela abre a boca, meu Deus, é lindo o louvor dela. Lindo, 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 a Débora Castro canta. Ai, Deus, as promessas é grande na vida dela. Mas a gente crê que ela vai voltar para Jesus. Quando ela canta, gente, a gente se arrepia de alma, porque a mulher louva com a alma. Ela é jovem senhora, bem jovem mesmo. Mas hoje ela tá afastada. E a sogra, aí a gente sempre fala sogra, né? Aí a sogra dela veio, né, e levou, ela veio me comprar aqui, que eu falei mesmo, meu Deus, que ela veio comprar, irmã Maria. Gente, isso é tanta coisa pra guardar na minha cabeça. A macarrão. Aí a gente estava conversando, né? A gente fez um sabão, tem 2 anos, a época que ela trabalhou aqui comigo. 2 anos, ela trabalhou quase um ano aqui comigo, a irmã Maria. Aí eu fiz o sabão junto com ela. Gente, mas ainda hoje eu tenho um sabão. Mas eu uso mais pra lavar banheiro, né? Eu corto os pedacinhos, eu boto dentro do galão de 5 litros que eu tenho, né? Eu tenho 2 de 5, eu tenho 3. Eu tenho um para roupa, tenho um para o banheiro e um para quiboa. No caso da quiboa, eu não coloco a quiboa toda, por exemplo, uma vasilhinha desse daqui que eu encho de quiboa, aí eu encho de água, porque a quiboa é muito forte. É só para lavar o banheiro, né? E eu lavo o banheiro com quiboa e com água também. Não gasto muito, não. Eu dissolvo dentro da água e jogo. Não gasto assim muito assim, não. Porque uma vez eu passei mal na minha cabeça, quase eu dava um piripaco. Porque eu botei quiboa dentro do banheiro, joguei lá dentro e fiquei lavando o banheiro. Gente, quando eu saí de lá, meu Deus, misericórdia, eu saí mal, 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 mal. Então, a minha quiboa é só que eu uso. Se os meus pães de prato estiver encardido, eu boto os pães de prato. Mas como eu uso o sabão Omo, então pra mim o sabão Omo é excelente, bom demais, né, para limpeza, né? Então eu uso mais ele para lavar roupa branca, para essas coisas. E o sabão que eu faço, eu uso pra, que nem esse aqui é sabão caseiro. Esse aqui, eu que fiz ele. Eu uso ele e uso o outro líquido. Eu só não gosto do líquido. Assim, para lavar uma área, alguma coisa, até que eu não digo nada, né? Lavar tapete, muito bom. Mas eu prefiro o em barra, porque em barra eu ponho dentro dos galão de 5 litros, galãozinho, né? Que não são galãozão, né? São galãozinho, né? De 5 litros. Aí ali eles dissolvem na água e eu uso para lavar o banheiro, lavar o piso, lavar a cerâmica, que eu gosto sempre de... Quando é para lavar meu banheiro, eu lavo uma semana assim, eu lavo as paredes. O chão praticamente um dia sim, um dia não, porque a Mel faz... Ah, falar na Mel, as orelhinhas dela já fez assim. Olha. Ô, mamãe. Falar em você, Priscila, você já fica já de olho nesse negócio, gente. Então, eu faço assim. Eu, eu lavo a... Eu lavo com sabão, né, líquido. Embaixo, eu deixo dentro do galão, né? Eu lavo as paredes e o chão eu lavo um dia sim, um dia não, por causa da Mel. Quando ela faz cocô,
né? Eu jogo água lá só onde ela fez, né? Com sabão, quibu e vinagre também. Aí quando ela faz xixi também, mas para lavar mesmo assim é um dia sim, um dia não. Eu lavo meu banheiro. Então esse sabão que é em barra, que ele fica tipo líquido, ele serve para me lavar. E eu faço assim, dura muito, ó, 2 anos. Aí agora eu vou aproveitar essas manteigas e vou fazer. Era um pelinho da Mel. E vou fazer um sabão, que eu tenho um soda, né, na mercearia, que geralmente quando eu faço com sabão, com óleo mesmo do mercado. Eu tiro 3 litros de óleo, então às vezes 4. Aí como da manteiga, aí eu vou usar manteiga, que já vai, é óleo a manteiga, né? Então já me serve para mim fazer isso. E é assim, gente, então, bate tristeza, né? Agora mesmo eu tava aqui tirando a manteiga, botando na vasilha pra me fazer. Só esquentei um pouquinho pra ela ficar tipo óleo, né? Eu fiquei meditando, meu Deus, se o meu mercadinho às vezes acontece de vencer algumas coisas nos mercados grandes, se os funcionários não tiver cuidado, né? Aquele carinho, aquele amor. Não, porque onde eu trabalhei sempre eu tive, gente, carinho e amor pelo meu trabalho. Sempre fui aquela pessoa assim, grata a Deus por aquela porta aberta. Que tem muitas pessoas que trabalham, mas parece que não está bem no trabalho, não se sente bem, não é grata a Deus. Eu acho que a gente tem que ser grato. Eu acho que gratidão na nossa vida, eu acho que tem que ser tudo, gente. Pra gente conseguir, eu acho que a gratidão é a porta que abre, né, a janela dos céus. A gente ser grato por tudo. Tem pessoas que trabalham, não é grato. Mas também por quê? Às vezes quando ele recebe o dinheiro dele, ele vai pra balada, ele vai, muitas vezes só Deus sabe o que ele vai fazer, gasta o dinheiro dele à toa, aí no outro dia ele tem que trabalhar, então ele tá cansado, ele tá exausto, então, mas o problema tá nele mesmo. Se ele não mudar a vida dele, quem que vai mudar a vida dele, né? Aí muitas vezes bota a culpa no patrão, bota a culpa no trabalho. Não, a culpa tá dele mesmo. Que ele não para pra pensar que ele não ama nem ele mesmo. Que se ele amasse ele mesmo, ele não vivia gastando dinheiro à toa e saindo todo final de semana. Todo final de semana pra balada. Ah, porque eu sou homem. Homem também cansa, gente. Vai chegar um dia dele ficar cansado. Vai ficar um dia dele ficar exausto. E a nossa beleza é bom demais a gente estar descansado, trabalhar, animado, feliz, porque você pode tirar um final de semana para sair? Pode sim, né? A nossa vida também não é só trabalho, a gente tem que se divertir. Mas acho que tudo tem que ter com equilíbrio, né? Uma das vezes as pessoas não querem colocar equilíbrio, as pessoas não querem colocar um ponto, não final, né? Mas um ponto assim de, não, hoje eu não vou sair, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou aproveitar, né? Ficar deitado, ficar assistindo, ficar ali conversando com a família, né, com a esposa. Mas não, mas todo final de semana, meu amado, chegar a ficar velho, você tá fracassado. Porque a sua estrutura, essa aqui que nós temos, ela não aguenta, gente. A Bíblia diz que dá sinal, tudo dá sinal na nossa vida. Aí, muitas vezes a pessoa trabalha, né, em vez de descansar, não, todo final de semana quer estar nas noitadas, aí ele fica fraco mesmo. Não se compara a sua vida com os outros, porque os outros têm dinheiro, né? Uma casa, vai acontecer alguma coisa assim, tem como ele pode gastar, ele pode sair. Mas se a pessoa não tem, eu acho que tudo tem que ser com equilíbrio, né? Se você passou disso, já era, né? Então, acho que o melhor momento é com a família. Gente, nunca vou deixar de falar da família, que a família eu acho que é tudo, né? Então, é assim, se eu fosse olhar para esse lado, eu já tinha desistido do meu trabalho. Por quê? Porque já deu vontade de eu desistir dele, né? Pelo ver o momento como é que se diz? O dia a dia. Tem dias que, por exemplo, aqui na nossa cidade mesmo, é uma região de garimpo. Quando o Ibama tá dentro da cidade, dentro dos garimpos, gente, ó, a cidade fica mesmo, vamos dizer assim, quase um deserto. Porque os garimpos não produzem, não tem como mandar dinheiro para a cidade, aí fica naquela coisa. O ramo ainda do comércio da nossa cidade não é muito ainda, mas graças a Deus por esses que tem. Mas se os garimpos mesmo trabalhassem assim normal, menina, corria dinheiro, porque a época que eu cheguei aqui nessa cidade, meu Deus, corria dinheiro, não era pouco, ó. Dinheiro, 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 dinheiro demais, na época quando eu cheguei aqui. Muita gente teve a oportunidade de ser rico. Se não foram ricos, culpa deles mesmos, soube administrar. Porque a Bíblia sempre diz, a gente tem que aproveitar a porta, a fonte que está jorrando, porque um dia ela seca.
Por que que ela seca? Porque muitas vezes Deus está lá no céu, como sempre, né? Lá no troninho dele, só olhando para nós. Aí nós não sabemos administrar aquilo que Deus faz para nós. Deus fecha a torneira e fica que nem aqui, só pingando, ó. Eu já tentei mexer com ela aqui. Tem hora que ela para, tem hora que ela não para. Então é assim. Por quê? A culpa é nós não sabemos administrar. Então, para nós não cair em certas coisas piores, Jesus vai fechar ali a torneirinha e deixa só pingando. E quando ela tá pingando, a gente cuida. Mas é assim, infelizmente, nós somos só Jesus na nossa vida, gente. E assim, se eu fosse olhar para esse momento assim, eu não ia pôr não ia deixar minha mercearia. Porque tem dias que a minha mercearia não vende nada, gente. Nada, sabe como é nada? Nem de manhã, nem de tarde. Aí no outro dia já vende de manhã, às vezes não vende de tarde, às vezes vende de tarde, às vezes não vende de manhã. É assim. E principalmente quem vem põe um churrasquinho, um sorvete no tempo do sol quente, né? Que todo mundo quer comer um picolé, todo mundo, um churrasquinho que é barato, todo mundo compra, tá com fome, a merendinha rapidinho ali, compra ali, come em casa com as crianças, com o esposo, com a família. Então, gente, acho que tudo da gente a gente tem que ter disposição. Se não ter primeiramente a fé em Deus e nem a disposição, nada feito. Se vocês for olhar só para dificuldade, nada feito. E eu, ó, vem aqui, ó. Sobrou um pouquinho de macarrão, também venceu. Eu comprei um fardo de feijão, sobrou ainda 8 feijão, venceu no caso, né? Venceu também mate leão, venceu 4, dei 2 para meninas, 6 milharina, venceu, tirei a milharina para mim. Aí a minha cliente, ela acho que queria para ela, que ela já... Aliás, ela ficou com a manteiga, perdão, ela não quis as milharinas, eu dei para quem? Acho que foi para a irmã Ivanete que eu dei. E as outras que sobrou, eu vou botar dentro da vasilha e eu vou guardar para mim comer, fazer churrasco, para mim fazer cuscuz, porque ela ainda venceu esse mês, entendeu? Então dá para comer ainda. Então é assim, se a gente for olhar pelas dificuldades e circunstâncias que muitas vezes nos rodeia, a gente nunca faz nada. Então, eu acho que o importante é a gente crer em Deus e regaçar as mangas e ter fé no Senhor e confiar no seu trabalho. Primeiramente em Deus e em você, que com a ajuda de Deus você consegue. Não tem coisa melhor, gente. Não tem coisa melhor. Então não desiste dos seus sonhos. Não desiste, nada. Nada, 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 nada. Porque se você for desistir, pior fica. Se você for desistir. Vamos agora, gente, tomar um cafezinho que eu já fiz. Ainda tô ainda comendo das coisas que sobrou. Eu dei ontem pros meninos da Luane, dei pros meninos da Dani. Deixei um pouquinho pra mim. Mel, fica ali no teu canto. Aí a menina fez esse pão, esse bolo, muito delícia. Eu não consigo, a gente, tomar café cedo, acredita? Já tenho esse hábito. Pra mim, tomar café cedo só se eu jantar de noite, como isso. Meu Deus, brocada. Eita, gente, o barulho hoje tá feio. Gente, se eu fosse olhar para as dificuldades que me aparecem, eu já tinha desistido de muitas coisas. Mas a minha confiança está sempre no Senhor Jesus. Não é no A, nem B, nem C, nem D, não, em Deus. A letra D, Deus. A letra J, Senhor Jesus. Jesus. E a letra E, Espírito Santo. Nesses 3. Porque senão tava frita. Não é fácil você montar uma merceariazinha. Porque quando você sabe lidar, você vai
você sabe manejar ela, você vai bem. Pra quem nunca colocou, não pode ter medo. Mas a gente vai aprendendo. Ó, eu só queria saber de comprar a mercearia. Não olhava nem as datas de validade. No começo eu perdi muita coisa. Que eu não sabia. E muitos vendedores querem só saber de vender. De passar pra gente. E muitas das vezes a gente não... Muitas das vezes a gente não tem sabedoria, né? Você vai aprendendo ao longo da caminhada. Ó, tem coisas minhas que eu coloco 30%. Tem mercadoria minha que eu coloco 50%. Tem mercadoria minha que eu coloco 80%. Minhas porcentagens é 30, 50, 80, até 100. 100 nem roupa, né? Roupa. E antes eu não sabia. Mas eu aprendi. A gente tem que aprender, senão a gente não consegue acompanhar. Tem que ter mais ou menos uma base para não botar as coisas muito caras. Antes tinha gente que dizia que minhas coisas eram caras. Hoje, tem gente que fala que minhas coisas é mais baratas. Na frente de alguns outros mercadinhos, entendeu? Tem coisa em mim que é um pouco mais por causa de R$ 1, no outro já é mais barato. Porque às vezes, dependendo de quem ele compra, as coisas se tornam um pouco mais baratas, né? Às vezes pra mim se torna um pouco mais caro, né? É assim. Vai ter sim, dificuldade vai. Bastante. Mas depois que você pegar o ritmo, você vai embora. Não pode desistir, né? Se você ficar olhando, porque A e B já tem, aí você nunca vai colocar nada pra você. Eu aprendi isso na longa da caminhada minha como empresária. Faça o que você quiser, né? Se Deus me der condição pra me enricar mesmo, senão dando eu de eu sobreviver tá bom demais. Eu não posso esquecer o céu, porque tem tanta gente que começa a trabalhar, que Deus começa a abençoar, começa a se afastar de Deus, demora a pouco tá afastado dos caminhos do Senhor. E pra mim, os céus é mais importante. Deus me dando força, fé, saúde. O resto, é bom. A gente... Mas é muito bom a gente trabalhar pra gente. Eu faço compra pra mim. Mas eu não sou de comprar muito. Assim, por quê? Porque eu não tenho outra renda. Mas se eu tivesse, eu tava um pouco melhorzinho. Mas eu tô bem. Tô bem melhor. Melhor do que nada, né? Você fala assim. Tudo que eu compro, eu tenho ali o controle pra mim, né? Porque o foco é a mercearia. É assim. O foco é a mercearia. Ó. Eu tenho que forrar essa casa. Eu tenho que subir ali a mercearia.
R$2 subir ela. Porque ficou uma baixa, tá alta. E tudo leva isso aqui, ó. E no momento eu não tenho. Tô trabalhando. Pra fazer as coisas. Antes do IBAMA entrar pra dentro da nossa cidade, tava bom, assim, pro meu caso, né? Mas depois que ele entrou, ficou fraquinho. Mercearia, a venda da mercearia. Mas a gente vai se organizando como pode, né? Tá bom. Tudo é no seu tempo. Nada é no meu tempo. Aprendi isso com a minha prova. Eu acabei de... Hoje eu não bato mais na cabeça com nada, gente. Sendo, ó, hoje de manhã já foi uma venda boa. Graças a Deus. Não chega a ser ainda nem ser R$100 a venda. Ah, mas é tão pouquinho. Mas esse pouquinho já me abençoa. Eu fico feliz por cada cliente que entra, por cada cliente que me abençoa. Pode ser, se eu fazer uma diária, que a diária agora tá 150, né? Ainda não chegou nem a diária, viu? Mas mesmo assim, sou grata ao Senhor. Então, na nossa vida, a gente tem que ser assim. A gente tem que se apegar com Deus, ser grata ao Senhor e confiar nele e ter disposição e fé, porque se você não tiver nada feito, se você for montar uma coisa para você ver correr rios de dinheiro, logo que você abre, meu amado, você não vai botar nada nunca, porque nunca é assim. Sempre é pingando. É que nem a galinha, os ovos da galinha de ouro, gente. É assim, ó, pingando devagarinho. Claro, dependendo do lugar que você mora, é bem diferente, né? Lógico, né? Mas no meu caso aqui, minha cidade ainda é um pouco nova, minha cidade onde eu moro. Mas sempre assim, que geralmente tá criando os novos mercadinhos nos bairros, a cidade tá crescendo, tá se desenvolvendo, os mercadinhos entrando, então abençoando todo mundo. Mas é assim, basta você confiar no Senhor, ter fé em Deus, que as coisas dão certo. Eu me sinto muito feliz mesmo, e muito grata ao Senhor pelo meu trabalho. Se não fosse mesmo do Senhor ter me dado sabedoria, nem que eu estava, nem nessa casa eu estava aqui, ó. Mas a minha fé e a minha confiança foi totalmente no Senhor. E hoje eu estou por aqui, com fé em Deus. Confiando nele, né, naquilo que ele pode fazer pela minha vida. E assim, aqui eu estou sobrevivendo. Então, meu amor, não fique triste. Se você for montar alguma coisa e você não vê logo os primeiros dias, assim, você tá tão ansioso, você tá naquela expectativa, mas não desiste do seu sonho, não. Não desiste de abrir uma mercearia, não desiste de você abrir qualquer negócio, não. Tenha fé. O foco é fé em Deus. A gente tendo fé em Deus, gente, a gente quebra todas as barreiras. Deus, ele é muito maravilhoso. Ele quer que a gente tenha fé nele, ele quer que a gente tenha disposição, força, vontade, foco. O resto é com Deus. Aquilo que eu não posso fazer, Deus faz por mim. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Mas você tem que ter esse ânimo, fé, 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 fé. E lutar. Mas também não é que você abriu um mercadinho que você vai acordar tarde, você vai gastar horrores. Não. Tenha o controle daquilo, compra aquilo que você esteja precisando, porque o seu foco é sua mercearia. Porque se você não tiver, é o seu trabalho que você abriu. Se você não tiver sabedoria para administrar ele vai só afundar. O meu irmão mesmo. Meu irmão abriu uma mercearia para ele lá em Manaus, mas ele acordava tarde para ir para lá. Eu conversando com a minha irmã, ela dizia, eu digo, não, maninha, tá errado, não pode ser assim, não. Tem que acordar cedo para abrir o seu ponto, porque
O olho do dono é que engorda. Não deixar pela mão dos outros. Não abrir tarde. É assim. Você abre um mercadinho, qualquer coisa. Você vai sair pra rua e deixar na mão de outra pessoa. Ninguém faz o que você faz, gente. Não adianta. Cada um tem o jeito de trabalhar. Então, o olho do dono é que engorda ali o seu, né? Ali o seu trabalho, o seu negócio, tem que estar cuidando, você tá olhando, tem que estar observando as coisas. Agora, deixar pela mão dos outros, isso não dá certo, gente. Não adianta, se você for abrir para deixar na mão dos outros, não adianta. Se você estiver cuidando, se for uma pessoa responsável mesmo, gente, porque a gente não pode generalizar tudo, tem pessoas também muito bem de capricho, direito, né? Pessoas honestas, pessoas boas, né? Mas aí é uma decisão sua. Aí é outra coisa, né? Mas é bom que você abra essas coisas cedo que você for fazer. Não vá abrir tarde, porque tarde não dá certo. Não dá certo, não dá certo. Você tem que abrir cedo para o seu estabelecimento, para você trabalhar para seus clientes. Tem que ter, a gente tem horário para abrir, horário para fechar, entendeu? Eu não fico tarde, mas eu nunca fiquei tarde da noite, mais tarde é 7 horas. Dia de culto mesmo eu fecho cedo, porque os eventos da igreja, né, é no tempo central e a gente tem que ir, né, somente a nossa festa que vai ser agora já, esse outro mês que vai entrar. Então hoje eu tô tomando café sem açúcar, porque o bolo tá doce, o pão é doce também, então já tá bom, tudo doce. Então, se você não ter essa responsabilidade de acordar cedo, abrir cedo, gente, o negócio não anda de jeito nenhum, não. Não anda, infelizmente. Mas, se você quer abrir, você quer trabalhar, você quer botar mesmo em prática, vá à luta, meu amado. Não ouça as vozes contrárias, ouça a voz do coração que vem de Deus, né? Fique em silêncio e ouça a voz de Deus, que Deus ele fala conosco. Peça, ora, que Deus ele fala conosco e nós resolve todos os nossos problemas. Então, meus amores, esse é o meu vídeo de hoje. Um beijo no coração. Não esqueça de dar o like, assinar o sininho, compartilhar os meus... Gente, agora toda vez, agora a Mel tá assim, tá aqui no meu pé. Assinar o sininho. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar meus vídeos, assinar o sininho pra toda vez quando chegar vídeo pra vocês. Acho que quando o sininho acho que deve quando os vídeos, acho, não sei muito bem não, mas eu quase creio que assim. Não esqueça de dar o like, assinar o sininho, compartilhar os meus vídeos, se inscrever no canal e comentar se você está gostando dos meus vídeos, gente, tá? Bota lá uma florzinha, o que vocês quiserem, já está, assim, já me ajudando. Então, beijo, meus amores, fica todos com Deus e o mundo precisa de amor. Todos nós venhamos ter amor no nosso coração e que este dia seja um dia de bênção, um dia de vitória para todos nós. A Melzinha, como sempre, aqui no meu pé. E ela já comeu. Ai, 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 ai. É você, princesa? Ai, é você, princesa? Olha, a caçando dela já comeu, gente. Eu amo ela, acredita? Mamãe ama. Então, meus amores, ficam todos com Deus. Tchau.